Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar em coração. Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 2, Como Posso Ser Feliz? Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Espírito de Sabedoria e de Revelação. Quarta-feira, ler com oração Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Crer na palavra e praticá-la para experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por meio da fé, o Senhor nos deu o penhor do Espírito Santo, uma amostra que recebemos como garantia que permite que tenhamos desfrute antecipado de Deus como nossa herança plena. Além disso, mediante a fé na palavra e o amor aos irmãos, o Senhor torna disponíveis para nós coisas sobrenaturais, pertencentes à dimensão de Deus. Essas coisas nos são concedidas para a edificação da igreja, que não resulta de capacidade e habilidade humanas, e sim da fé na palavra e do poder de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, Efésios capítulo 1, versículo 15. Nosso crer é manifestado quando obedecemos ao praticar a palavra. O que acontece daí em diante é responsabilidade de Deus. É o próprio Senhor que tem feito a obra em nosso meio, com milagres e sinais sobrenaturais, produzindo amor. Nosso amor por Deus foi restaurado e aumentou em volume e intensidade, fluindo em amor pelas pessoas, pelas almas, pelos que estão sob nosso cuidado, principalmente os irmãos que são edificados conosco. Esse amor vem logo após a fé, isto é, depois de ouvirmos a fé. Em seguida, vem o amor para com todos os santos. O amor possui uma expressão. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo é o resplendor da glória, porque Deus é glória e a expressão exata do ser divino. A palavra ser em grego é upóstasis, que também pode ser traduzida como substância. O ser de Deus ou sua substância é upóstasis. Essa mesma palavra grega é traduzida por certeza em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nem tudo que não vemos não existe, porque pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 3. A fé nos leva à origem das coisas visíveis, que são as coisas invisíveis. Sendo assim, a fé é a upóstasis, a substância. Então podemos dizer que a fé é a substantificação de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso quer dizer que a fé nos faz ter acesso a Deus, à própria substância divina, ao ser de Deus, que não está visível no mundo, no plano cartesiano do tempo e espaço em que vivemos. Ele está fora deste mundo. Está na esfera celestial e espiritual. Apenas por meio da fé é que podemos ter acesso à dimensão de Deus para buscar essas coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por isso não vivemos por nossa capacidade, e sim pela fé. Quando cremos, temos acesso a coisas que não são deste mundo. Se confiamos apenas na própria força, continuamos na dimensão humana, no plano físico, espacial, temporal. Por melhor que façamos,
por maior capacidade que tenhamos de fazer grandes obras, como muitos na terra, continuamos a produzir coisas terrenas. E Deus não quer produtos terrenos. Deus quer obter na terra, por meio de nós, produtos celestiais espirituais. Para gerar os frutos que Deus deseja, precisamos aprender a viver pela fé, a crer na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando Deus fala por meio de Cristo, seu falar chega até nós como palavra profética. E esta traz a presença invisível de Cristo. Quando ouvimos a palavra profética, surge a fé, por meio da qual temos acesso às coisas que não existem na terra. Por isso, coisas sobrenaturais acontecem na pregação do Evangelho, na comportagem, na rede de cuidado e na edificação da igreja. Por crer na palavra profética, vivemos dias maravilhosos. Louvado seja o Senhor. Para ajudar toda a igreja a viver nessa esfera intensa, temos de aprender a fazer a imersão na palavra profética. Essa prática saudável não é apenas para ceapistas e colportores, mas para todos os irmãos. O tempo todo os ceapistas e colportores ruminam a palavra. Eles passam o dia todo imersos na palavra e ela os reveste de poder. Mesmo que tenhamos trabalho secular entre os afazeres, no tempo vago, podemos imergir-nos na palavra, ruminando-a. Quando os colportores pegam Uber, oram pelo motorista, fazem colportagem e ainda aproveitam o tempo para ruminar a palavra, e assim chegam ao destino cheios do poder de Deus. Pregam o Evangelho e, quando começam a ter dificuldades para obter frutos a Deus, param tudo e novamente ruminam a palavra. Após meia hora de ruminar a palavra, estão como leão solto, revigorados espiritualmente. Os que são comerciantes, funcionários ou profissionais liberais também podem fazer a imersão na palavra nas horas vagas. Desse modo, estarão cheios de poder o dia todo. Esse é o segredo da fé. Pergunta de hoje: como se faz a imersão na palavra profética e quem pode praticá-la? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.